Tudo. Esperar o povo chegar aí. Duda, tudo bem, amor? Vocês estão me ouvindo? Oi, tudo bem? Tudo, e você? Estamos te ouvindo, sim. Tudo bem. Te ouvindo. Estão me ouvindo? Sua foto estava linda no Face, viu, Duda? Ah, obrigada. Produzida. Quem me olha agora não parece que é a mesma pessoa. Oi? Quem me olha agora nem parece que é a mesma pessoa. Deixa eu ver. 8º ano. E aí, pessoal, como estão as coisas com vocês? Cansada. Cansada? Mas hoje é terça. Cansada de ficar em casa, né, segunda, maluca. Ah, Pro, é cansaço também. mental mesmo, Pro. É porque são tantas lições. Sério? Tem professor que extrapola. Ai, não sou eu não, né? Não? Às vezes. Às vezes, calma, pessoal, nunca passo muita lição, ó. Hoje nós vamos fazer as correções juntos para já adiantar para vocês, para já tirar dúvida, né? Para não ficar muita coisa. Conseguiram fazer 24, 25 até 27? Olha, ainda a história não é muita coisa, hein? Não tem que quebrar muita cabeça, igual matemática, aquele monte de contas, né? Que vai uma folha inteira de caderno. Hã? A Cris não passa tanta lição, ela foca mais na explicação do que na lição. Tá certo. O importante é entender, né? Aí as atividades a gente vai fazendo devagar. Pessoal, vamos fazer a correção lá da página 24, 25, lá, o rede de palavras, 26 e 27. Que aí a gente já finaliza essa unidade 3 aí, para a semana que vem, porque eu vi aqui que algumas pessoas, né, não fizeram. Professora. Oi, amor. Você, não sei se você está aceitando ainda a lição de casa e entrega por e-mail. Pode mandar. Pode mandar. Porque ontem eu tive uma dificuldade para entregar a lição de casa pelo Teams, que a lição de casa não estava enviando. Aí eu falei, então eu vou mandar pelo e-mail mesmo, que é mais rápido. Isso, pode me mandar por e-mail. Tá bom. Vamos lá, pessoal, na página 24. Deixa eu ver aqui. Ó. Na página 24, falando lá, nós falamos lá na aula passada sobre as conjurações mineira, conjuração baiana, né, coroa portuguesa, a revolta de Minas Gerais, falamos sobre o barroco, falamos sobre a mineração, né, aquela área rica lá de Minas Gerais que é conhecida como a área do ouro, né? E aqui na página 24 tem os exercícios, né? Da 24 até a 27 são exercícios relacionados a isso aí. Então, na página 24 tem uma imagem lá de Luiz Gonzaga, isso aí é lá na Bahia, e aí tem 3 perguntinhas. A primeira perguntinha lá, ó. Argumente com os colegas e professores o que representa para a população negra essa homenagem aos participantes da conjuração baiana. O que vocês responderam? Quem fez? Está na 24, né? Isso, na 24, amor. Tá. Responde aí, Arthur, depois eu respondo. Eu coloquei que as pessoas têm que lutar por seus direitos e não serem rebaixadas por sua cor e por nada. Isso, exatamente. O principal objetivo aí, né, nessa estátua aí, o foco principal aí nessa imagem aí, nessa figura é o quê? É a participação... Ai, peraí. O antivírus entrou aqui. É a participação da população negra, né?
contra esse movimento aí, né? Aliás, na participação do movimento, né? Então, a imagem aí, a principal representatividade aí dessa imagem aí é a participação negra, né, no movimento na Conjuração Baiana. Então, vocês podem colocar aí no caderno, e essa imagem aí representa a valorização, né, a valorização da participação das pessoas negras, né, nesse movimento. Vou até abrir o chat aqui, para escrever aqui para vocês, ó. Então, é a participação negra no movimento, né? Então, essa imagem representa isso daí. A pergunta número 2, pessoal, olha lá, ó. Você já teve contato com as histórias dos líderes que foram enforcados na Conjuração Baiana? E que você acha que apenas alguns líderes mereceram destaque na história do Brasil, como Tiradentes, por exemplo? Por que alguns líderes merecem algum destaque em alguns movimentos, não só no passado, mas nos dias de hoje, por exemplo? O que vocês acham que acontece? Por que eles têm esse destaque aí dentro da mídia e dentro da história do Brasil? Exemplo, vamos falando de Brasil. Por que vocês acham que eles têm esse destaque? Eu acho que todos merecem destaque na história do Brasil, mas eu acho que somente alguns tiveram. Eu acredito que seja por eles terem tido um envolvimento maior com a história do nosso país. Exatamente, por eles estarem na linha de frente, porque eles estavam na linha de frente, ou seja, eles lideravam esses movimentos, né? Por isso que eles tinham esses destaques, porque eles eram como se fosse, assim, um líder, né? Da população, um exemplo, né? Então, assim, eles serviam de propaganda política, eles eram símbolos da ideologia, por isso que eles tinham esses destaques, né? Um exemplo, Tiradentes, ele foi um traidor lá na Conjuração Mineira, então o que aconteceu com ele, assim, foi algo grande, e isso ficou marcado na história, tá? Então, assim, vocês podem colocar que eles eram interessantes, né? Essas pessoas, assim, líderes desses movimentos, eles eram interessantes, principalmente a elite, tá? Porque, às vezes, em alguns momentos, eles, assim, eles andavam com a opinião da elite, mas, ao mesmo tempo, alguns líderes eram contra, né? Essa elite. Por exemplo, na Conjuração Baiana, esse movimento foi mais contra, assim, a elite e mais a favor do povo, principalmente nas questões lá dos fazendeiros, donos de fazendas, de terra. Então, assim, houve, né, como que eu posso explicar para vocês? Essas duas diferenças. Alguns líderes defendiam a elite, outros líderes defendiam a população, né, o movimento da população. Então, eles tinham esses destaques, porque eles eram símbolos de propaganda política, eles eram ideológicos. Então, deixa eu escrever aqui para vocês. Eles eram vamos colocar símbolo, né? Se sair alguma coisa errada, mas aí vocês
que às vezes símbolos de propagandas. O promo tá certo? Sim, a sua está certa, Duda. Tá bom. Então, assim, um exemplo aqui, que nem eu falei, esses líderes, os líderes dentro da conjuração baiana, esses líderes, eles eram contra a elite, tá? Os líderes da revolução, da conjuração baiana, eles eram contra a elite, eles lideravam mais a favor da população. Vou colocar aqui outros líderes. Não era interessante para a elite. Aí a 3 era uma pesquisa, né? Assim, em sua cidade, tem algum monumento a pessoas que se destacaram na história? Realize uma pesquisa e compartilhe com os colegas. Quem fez? Eu fiz, Pro. O que você colocou, Thomas? Eu fiz no monumento às bandeiras, que representa os bandeirantes, expondo suas diversas etnias e o esforço para desbravar o país. Tá, então vamos colocar lá bandeirantes, né? Vamos colocar a resposta do Thomas. Alguém mais fez? Eu achei que não tivesse. Tá. Então, podem colocar aí o monumento dos bandeirantes. Tem também lá o do Museu do Ipiranga. É porque na pergunta eu achei que fizesse. É que na pergunta eu achei que estivesse fazendo referência às pessoas que fizeram parte da história da conjuração baiana e mineira, não relacionada à independência do Brasil no geral, entendeu? Não, mas aqui, ó, Duda, ó, a pergunta número 3, ó, em sua cidade, tem algum monumento a pessoa que se destacaram na história na nossa cidade? Viu? Abre lá, ó, olha 3 lá, lê direitinho lá, amor, ó, em sua cidade tem algum monumento a pessoas que se destacaram na história? Porque aqui nós estávamos falando da conjuração mineira e da conjuração baiana. E a 3, para finalizar, pergunta se na sua cidade tem algum monumento. No nosso caso aqui seria São Paulo, né? Tá, então, peraí. Deu para entender agora, Duda? Deu. Na hora que puder ir para a página 25, avisa. Qual é o monumento às bandeiras? As bandeiras tem um da independência do Brasil também. Deixa eu colocar aqui. Vou colocar aqui para vocês. Ah lá. Sexto ano já foi.
Na hora que puder ir para lá para a rede de palavras, avisa, pessoal. Por mim já pode. Pode? Pode. Então, vamos lá. Na rede de palavras. Tem dois momentos aí, conjuração mineira e conjuração baiana. As duas conjurações, elas foram influenciadas por... que vocês colocaram? Iluministas. Isso, ideias iluministas. Lá, ideias iluministas. Vamos fazer primeiro, então, aqui a conjuração mineira. Os membros da elite, olha lá, organizados por membros da elite em que cidade? 1700. É na cidade? Eu achei que fosse o ano. Ouro Preto, Minas Gerais. Eu coloquei o ano. Pronto. Sim, mas aí tudo bem, não tem problema. Mas aí você coloca o nome da cidade, então, no cantinho aí, Ouro Preto, Minas Gerais. Mas, Pro, não teria que ser Vila Rica? Não, porque está falando dos membros da elite. Dos membros da elite. Ô, Pro, pode repetir, por favor? Não entendi. Pode repetir, por favor? Isso, eu coloquei lá no chat, o Eduardo. Coloquei lá, Ouro Preto, Minas Gerais. A primeira lá, a conjuração mineira, elas foram influenciadas pelos iluministas. Abre o chat lá da reunião. Depois aí tem lá, membros da elite em Ouro Preto, Minas Gerais. Eu estou escrevendo, tá, pessoal? Estou falando e estou escrevendo aqui no cantinho. Que desejavam a redução dos impostos, como o quinto e o fim do derrama. Então, nas duas setinhas que tem lá, ó, a primeira opção é quinto, e a outra é o derrama. Aí, olha lá, redução dos impostos e a emancipação da colônia e a proclamação da República. Peraí, Pro, volta um pouquinho. Volta. Ó, redução dos impostos, tá vendo lá? Redução dos impostos, isso, e a emancipação... É na parte que tá aqui, desejaram, né? Isso. Então, calma aí. Ô, Pro, eu tô todo perdido. Vermelha... então, calma aí, tô tentando resumir. Que desejaram a redução dos impostos... Isso, como quinto... E a emancipação, colônia... Quinto, não, primeiro... Você quer primeiro a mineira ou a baiana? Gente, deixa ela falar. A mineira. Pro, aí vamos lá, continua. Redução dos impostos como? Isso, o quinto... Olha lá no chat, eu escrevi lá, ó, o quinto, depois no outro, e o fim do derrama. Tá, é o fim da derrama. Isso, exatamente, desculpa, é da derrama. Tá, agora aí foi. voltando lá, isso, aí voltando lá na redução dos impostos, acharam aí a redução dos impostos? E a emancipação... Vermelha, né?
Isso, é porque o meu, gente, é preto e branco, então, como não é colorido, então não... Aí tá lá, emancipação da colônia e a proclamação da república. República. E o seu principal líder, quem foi o líder da Conjuração Mineira, pessoal? Tiradentes. Tiradentes. Olha lá. Escrevendo lá no chat, tá? Não tá aparecendo nada pra mim no chat. Não? Não. Eu tô escrevendo. Olha direitinho. Calma aí. Entra lá, vai lá na cartinha lá. Ó, coloquei lá, ó. Desde lá da outra página lá, ó. Nossa, mas não aparece nada. Vocês estão indo lá do lado da mãozinha? Aham. Só não aparece pra ela, Pro. Quem mais não tá aparecendo, gente? Acho que só pra mim, acho que eu fui premiada. Só para você, Duda? Ah, Ai, amore, vê aí o que está acontecendo. Todo ó. mundo. Agora foi, eu precisei sair do vídeo pra entrar no chat mesmo. Isso. Sabe por quê? Às vezes a gente tem que fechar alguma coisa para aparecer o que a gente precisa. Por exemplo, no compartilhamento aqui, se tiver muitos vídeos, muitas câmeras abertas, não consegue abrir o compartilhamento. E o chat eu percebi que parece que está acontecendo a mesma coisa. Por isso que eu fechei o vídeo, apareceu o chat para mim. Entendeu? Então aí então, você. agora... Então Gente, aí. aconteceu alguma coisa com a Paola? Não, por quê? Eu tô Porque sabendo, ontem não não. teve aula, eu fiquei preocupado. Não é diretamente com ela, é porque ela perdeu um ente querido. Ah, sim, né? Mas com ela mesmo assim, Quem não. sabe? Às vezes pode ter sido assim, problema de conexão com a internet, alguma coisa, mas assim, no momento com ela mesmo, não aconteceu nada, que eu tô sabendo, né? Graças a Deus. Graças a Deus. Então, o que aconteceu com o Tiradentes? Ele foi deletado por Joaquim Silvério dos Reis e ele morreu de que forma? De que forma Tiradentes morreu? Enforcada, mas eu tô colocando data em tudo. Você está colocando datas? Eu coloquei e morreu em 1792. Isso, mas aí você coloca a forma que ele morreu. Ele foi enforcado. Tá, então, calma aí. Aí eu tô escrevendo lá, ó. E nós vamos lá para a história da Conjuração Baiana. Calma aí. Que eu tô escrevendo. Na hora que puder, só falar. Pode ir? Pode ir, pessoal? Então, vamos lá. Conjuração Baiana, também conhecida como Revolta dos Alfaiates. Alfaiate? Isso.
Revolta dos alfaiates. Aonde que aconteceu essa revolta? Na Bahia. Na Bahia. Mas na Bahia, mas em Salvador. Pode colocar lá. Salvador. E aí, sofria com a escassez de alimentos e ao Crise. Isso. Eu coloquei crise econômica e política. Mas aí, por que não tinha alimento? Por causa do preço, né? Então, calma aí. Aí tá lá. Além dos abusos de Portugal, seus líderes desejavam uma república e a libertação de quem? Isso, dos escravos, né? Das pessoas que estavam escravizadas, né? Dos escravizados. E essa revolta, a revolta, né? A conjuração baiana, ela era com a participação de quem? Da elite Popular. ou do povo? Isso. Popular. Popular. Pode escrever lá, popular. Então, tá vendo a diferença nessas duas conjurações aí? Então, pronto. Rede de palavras a gente já finalizou aqui. Então, deixa eu colocar ok. Corrigir. Aplicando, página 26. Ó, pessoal, se não der tempo, eu coloco para vocês lá depois a correção da parte que é escrita, porque já são 11 horas, daqui a pouco começa a aula lá no 9º ano. Vamos fazendo, deixa eu ver, as de assinalar, que é a 6, é isso? Isso, a 6 e a 7. O que vocês colocaram na 6? Lá mais alto. Isso, conjuração baiana. Então, a 6. A 6. É a letra D. E a 7, que fala dos movimentos literários no Brasil? A letra E. Isso. A 7, né? Olha lá. A número 1, aí vocês vão pegar o caderno. Alguém fez a número 1? Como que se constituiu a derrama? Não, a número 1 não é como se constituiu, a 2 é como se constituiu. Ah, desculpa. A número 1, desculpa. De acordo com o que aprendemos neste capítulo, de que maneira a população de Minas Gerais
tentava burlar o pagamento de impostos à coroa portuguesa? Como que eles escapavam? Eu coloquei que eles faziam estratégias, entre elas estavam que eles escondiam o ouro dentro das imagens dos santos. Isso, eles escondiam, né? Eles escondiam aí os lucros, né, que eles tinham, eles escondiam dentro dos santos. Isso que tem aquela expressão lá, santo do pau oco. Lembra, Duda, que a gente até conversou na aula passada, que os santos por dentro era oco? Uhum. Foi até você que falou, não foi? Acho que foi eu e a Ana. Então, aqui ficou, foi a Ana, né? Aqui ficou mais conhecida, né? A forma deles naquela época lá, burlar com o pagamento dos impostos, a que ficou mais conhecida foi essa daí dos santos, né? Uhum. Ou seja, a mais famosa. Então, deixa eu colocar lá. Utilizavam as imagens, né? Os santos, né? Vou colocar aqui. Os santos. Daí, a expressão do pau oco. Entendeu? Vocês podem colocar na primeira pergunta essa resposta aí. Eles usavam, né, as imagens, né, dos santos para esconder lá o dinheiro, né? Assim, era uma maneira deles não pagarem os impostos. Aí ficou conhecida como como expressão santo do pau oco. Podem fazer essa no caderno, pessoal. Aí a 2. Explique em que constituiu o derrama. O derrama era o quê? Assegurar o piso de 100 arrobas anuais na arrecadação do quinto? Sim, mas esse derrama era uma forma o quê? De impor a cobrança de impostos, né? Atrasado pela população. Então, uma forma de obrigar a população a pagar, né? Era uma forma forçada, né? Foi, vou colocar aqui. Da população. Lembrança deu origem a Inconfidência aí na 3 tá pedindo para ler o texto e olhar a imagem, né? Essa imagem aí é do Tiradentes sendo enforcado, né? Uhum. Ah lá, proclamação pela primeira vez, retratando a imagem, tá? Assim, sempre ela está associada, né? Lembra a imagem de Jesus Cristo, está dizendo aí. Então, na pergunta A, ó,
Quais elementos da imagem representam um aspecto mítico da figura de Tiradentes? Na hora que a gente olha a figura de Tiradentes aí sendo enforcado, quem que a gente lembra? É similar a quem? Ela parece com quem? Jesus Cristo. Isso, olha lá, ó. Ela lembra, então vamos colocar a imagem de Cristo. Estou colocando aqui com as minhas palavras, mas vocês podem colocar com a de vocês, tá? Por quê? No meu não dá para ver direito aqui, mas olha lá, ele tem as barbas longas, né? Usa roupas brancas, está na cruz, né? Vou colocar lá, ó. Barba longa. Jesus é assim. Olha que delícia. Coloquei isso daí. Ele lembra, né? Ele lembra a imagem de Cristo por causa dessas semelhanças aí, com as roupas, as barbas, a imagem, a cruz. E aí tá perguntando na B, né? Por que o artista representou a imagem de Tiradentes desta forma? Por que ele representou dessa forma? Porque ele queria deixar a imagem de Tiradentes parecida, né, com a imagem de Cristo, uma imagem mística, né? Eu coloquei que, pela história, conta-se que Tiradentes foi enforcado e esquartejado, tendo uma morte tão brutal quanto Jesus Cristo. Exatamente, é uma morte parecida com a de Jesus, ele foi meio que crucificado, né? Se vocês olharem a história de Jesus e a história de Tiradentes, houve eles foram sacrificados, né? Jesus foi pegado lá na cruz, mas Tiradentes foi enforcado, não deixa de ser uma forma violenta também, tá certa a sua resposta, Duda. Uhum. Figura. Representante de um ideal. Aí eu coloquei aqui, ó, ele era representado por um ideal, neste caso, um republicano contra a monarquia. Nessa finalização aí de um republicano contra a monarquia, eu quero dizer o quê? Que Tiradentes era contra a coroa portuguesa, tá? Então, ele queria uma nova forma de governo, ou seja, ele queria derrubar a monarquia, tá? Então, ele era um republicano, ele era contra a coroa portuguesa. Por isso que eu coloquei aí. Vamos ver a 4, né? 3. Agora é a 4. Agora é a 4. Vamos fazer a 4, porque já, daqui 10 minutos, eu tenho que começar a aula no 9º ano, pessoal. Mas aí vamos fazer a 4 rapidinho, ó. A conjuração mineira e baiana foram influenciadas pelas ideias iluministas, que chegavam da Europa por meio dos filhos das famílias mais ricas que lá iam estudar.
Qual eram essas ideias? Quais as ideias dos iluministas? Eles defendiam o quê? O uso da razão contra o antigo regime, além de pregarem maior liberdade econômica e política. Isso, então eles pregavam a igualdade, né? A liberdade, eles tinham novas ideias, né? Novos planos de governo, né? E a fraternidade. Então, assim, as ideias principais dos iluministas eram essas daí. Opa, novas. Olha essa parte aqui, a divisão dos poderes. Por quê? Porque antigamente o poder se concentrava na mão de uma única pessoa, e era na mão de quem? Não sei. Dos ricos? Dos fazendeiros? Sim, do rei. Naquela época ainda tinha rei, né? Isso. Porque, assim, lembra quando eu expliquei, naquela época, o rei era o poder absoluto, ou seja, o rei, no pensamento, um pensamento medieval, naquela época, o que acontecia? O poder absoluto de tudo, da sociedade e do povo, estava centralizada na mão do rei. Então, esse rei, ele acreditava que ele estava ali por um poder divino, ou seja, pelo poder de Deus, tá? Então, com os iluministas, com a chegada das ideias iluministas, isso daí foi meio que se dissolvendo. Então, eles queriam, assim, introduzir dentro dessa sociedade medieval o quê? A fraternidade, essas três coisas que eu coloquei aí, a liberdade, a igualdade, dividir esse poder, ou seja, esse rei não poderia ter todo o poder na mão, ele deveria, sim, as ideias dos iluministas, eles deviam dividir esse poder para não ficar concentrado na mão de uma pessoa só, porque quando o poder está na mão de uma pessoa só, qual é o contraverso a isso? É a desigualdade, né? Ou seja, a elite e a população. E quem mais sofre com isso? A população. Por quê? Por causa da fome, da violência, entra aí também a escravidão, ou seja, com a chegada dos iluministas, ou seja, floresce, né, acontece um novo período, né, na história aí. Então, lá, em sentido maior de igualdade. Vou colocar entre o povo, né, entre a população, entre a sociedade, né. Entre a população. Entendeu? Então, com a chegada das ideias dos iluministas, acaba acontecendo tudo isso daí, né? Novas ideias, novos pensamentos. Uhum. E fala, né, que essas ideias foram trazidas pelos filhos das famílias mais ricas que iam estudar na Europa.
aí, pessoal, infelizmente eu vou ter que encerrar a nossa aula, porque agora, daqui 10 minutos, eu vou entrar lá no 9º ano. Então, ficou só a pergunta número 6. Tá? Ficou só a 6 para a gente fazer. Não, Sim. ficou a 5A, a 5B e a 8. Isso. A 5, então, a 5, que é a A e a B e a 8. Eu vou marcar aqui. Fazer. E a 8. Eu coloco para vocês, tá? A 6, a 6 não, a 5 e a 8. E aí, para a próxima aula, a gente já vai estar falando sobre as independências das Américas espanhola e portuguesa. Mudar um pouco de assunto, né? É. Nossa, tem bastante coisa. E aí... Tem muita coisa, vocês podem ir lendo se quiser. Olha, tem muita coisa mesmo. Mas, enfim, eu vou montar os slides explicativos para vocês. Prometo que não vou mandar fazer muita coisa, não. Já tem aí de cara 3 perguntas, né, na página 29, que vocês podem responder no caderno. E aí eu monto os slides explicando aí pelo menos até página 40. Pode ou deve, Pro? Oi? Pode ou deve responder? Só a 29. Só a página 29, tá? Só a 29. O resto não faz não, porque eu preciso montar lá os slides explicando para vocês. Aí, durante as aulas na semana que vem, a gente já vai falando e vai fazendo. Pessoal, alguma dúvida sobre o assunto Minas Gerais e Bahia? Não, Pro. Não? Então, tá bom, gente. Boa semana para vocês, até terça que vem. E qualquer dúvida, vocês podem me chamar, tá bom? Tá bom, Pro. Bom, Até, beijos. saudade. Até, Beijos. gente. Beijos. Tchau. Eu vou encerrar. Tchau, tchau, gente. Aqui.